Olá, meus queridos alunos do sétimo ano da Unidade César Guadalupe Instância. Espero que vocês estejam bem, certo? E eu trago mais um videozinho com a correção, não é? Da atividade correspondente à segunda semana. E aí nós vamos trazer esse gabarito para que vocês possam entender melhor tudo aquilo que foi assinalado lá no gabarito da plataforma. E a primeira questãozinha que vem na segunda atividade diz o seguinte: a renda per capita é um indicador muito utilizado para mensurar a situação econômica de um país. Seu cálculo é realizado. Isso aí a gente viu em sala de aula quando falamos da questão da renda per capita, a renda por pessoa dentro do nosso país, aquelas pessoas que estão na atividade, exercendo, trabalhando. E quando a gente viu lá nesse conteúdo, ficou bem claro que o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma renda nacional. O nosso país ele possui uma renda chamada Renda Nacional, Produto Nacional Bruto. E o que é que vai acontecer? Vai haver uma divisão dessa renda nacional, desse Produto Nacional Bruto, por pessoa, por habitante que reside no nosso país, que está na atividade profissional. Então, à medida que a gente pega o que o Brasil produz e divide por habitantes, vamos ter a chamada renda per capita. Renda per capita é a renda por pessoa, certo? Então, o cálculo é feito dessa forma, de tudo que o país produz, dividido pelo número de habitantes, logo vamos ter essa renda per capita, certo, meus queridos? Vamos para a próxima questão. A próxima questão ela vai falar o seguinte, que os 3 países que apresentam os melhores médios e índice de desenvolvimento humano são respectivamente. É uma questão de pesquisa, para que possam instigar vocês a pesquisarem, a saber, porque nós já vimos que a questão do IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Professora, como é analisado esse índice de desenvolvimento humano? Esse índice de desenvolvimento humano, ele vai ser analisado a partir de quê? Da qualidade de vida, da expectativa de vida de um determinado país, de um determinado lugar, a taxa de desenvolvimento na educação, a taxa de analfabetos que existe dentro daquele país. A própria renda per capita também pode ser um outro fator a ser analisado. Então, quando a gente fala especificamente no IDH, vocês entendem o seguinte: quanto mais próximo de 1, a qualidade de vida nesse país está maravilhosa. Quanto mais próximo do número 1. Esses países aí, eles não atingiram ainda o número 1. Mas eles estão acima do 0,900. Ou seja, Karina, o índice na educação é avaliado da melhor forma possível. A expectativa de vida nesses 3 países aí é acima dos 80 anos, certo? Que nós temos lugares no mundo que a expectativa de vida, exemplo dentro do continente africano, que ela chega a 50 anos de idade, meus amores. Então, esses 3 países aí, eles são referências para o mundo como países que apresentam um IDH elevado, um IDH bom, que está próximo de 1. Então, a Noruega, a Austrália, a Islândia são países que são referência na expectativa de vida, na taxa de analfabetismo, na taxa de educação. Então, esses 3 são as 3 grandes referências para a gente, Não significa dizer que não temos outros. Temos outros países que também vêm nesse índice de desenvolvimento. Então, para analisarmos o IDH, a gente vai analisar quanto mais próximo do número 1, mas ele apresenta um IDH elevado, certo, meus amores? Aí a gente vai para outra questão para que a gente possa entender também. Essa tabelinha, esse quadrado, ele vem assim, país de 1 a 5. Crescimento demográfico, é o crescimento da população, ele vai trazendo também os dados por uma análise anual, certo? E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, também, vocês observem que ele vem calculando de 0,519 a chegarmos o último aqui, o número 5, 0,960. Vamos ter a taxa de analfabetismo, vamos ter expectativa de vida também. E quando a gente para analisar, vocês vão ver o seguinte, só subir aqui a foto um pouquinho para vocês analisarem esse gráficozinho. Observe o porquê, entendam que a letra E a correta, que é o país número 5, é o único que possui uma economia desenvolvida. Reparem bem vocês, quando a gente fala nessa economia desenvolvida, quanto é que está apresentando aí o IDH desse número 5? 0,960. Eu acabei de dizer para vocês na questão anterior que quanto mais próximo de 1, mais o país vai apresentar um IDH melhor.
E os países que vão apresentar IDH melhores são aqueles países desenvolvidos, são aqueles países ricos, que têm condições de investir na saúde, na educação, certo? Na qualidade de vida para os idosos. E aí a gente vai percebendo que aqui, quando chega na expectativa de vida, vai variando de 76 a 82 anos, meus amores. Então, acima de 80 anos, não temos só 82, temos mais de 80 anos, pessoas com mais de 80 anos dentro dessa sociedade. Então, pela análise aí, o país que apresenta melhor IDH será o país desenvolvido. Nesse caso aí, corresponde ao país número 5, ok? Vamos lá, próxima questão. Uma outra análise aí dessa questão também é em relação às pirâmides etárias. A gente já viu em sala e diz o seguinte, que essas pirâmides etárias, elas vão variar de acordo com as 3 partes que ela tem. A base, o corpo e o ápice. A base é a parte de baixo. Quem está, Karina, inserido nessa base? As crianças e os jovens, de 0 a 19 anos. Aí vai subindo para a parte do meio, que é chamada de corpo. Ela vai variar de 20 a 59 anos. São os adultos que estão nessa parte. E a partir dos 60, quem está são os idosos. Então, vocês vão analisando da seguinte forma. Quanto mais uma base larga, mais crianças e adolescentes. Quanto mais um corpo largo, mais adultos dentro da sociedade. Quanto mais o topo ou o ápice, a partir dos 59 anos, 60 anos, enlarguecer, significa dizer que vamos ter mais idosos dentro dessa sociedade. E quando há um estreitamento, em cada uma dessas partes, haverá uma redução. Então, se vocês observarem essas 4 pirâmides aí, até chegarmos a 2020 no Brasil, a primeira você vai ver que há um estreitamento muito grande lá no topo, o índice de idosos. A segunda já é um aumentozinho maior, a terceira também. E olhe para a 4ª pirâmide, 2020, que há um enlarguecimento no topo dela. Com isso, qual a análise que a gente vai chegar? Qual a conclusão dessa questão? A gente vai chegar a uma conclusão que a população brasileira está envelhecendo, realmente. As 4 pirâmides, ela dá para perceber nitidamente isso, que é uma mudança muito grande no topo dela. Logo, a alternativa correta vai ser essa, onde diz que a população brasileira ela está envelhecendo e, de fato, a qualidade de vida do brasileiro, do idoso, ela tem melhorado bastante. O idoso ele tem se cuidado mais, os programas sociais também têm melhorado em relação à assistência na saúde para esses idosos. Então, com isso, a gente vai percebendo e vai analisando a pirâmide etária que ela está evoluindo, principalmente no topo e reduzindo na sua base. Então, vamos lá para mais uma questão. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, criado pela ONU, avalia com mais precisão as condições humanas e sociais de um país. Assinale a alternativa que apresenta os indicadores utilizados em relação ao IDH. Então, vamos lá. Quando a gente vai analisar o IDH de um determinado país, a gente pega alguns dados. Quais são esses dados? A gente pode pegar a renda per capita, que vocês já viram, que é a renda por pessoa dentro do nosso país, o índice de escolaridade, a taxa de alfabetismo entre adultos e a expectativa de vida da população ao nascer. Então, quando a gente analisa esses dados, logo a gente vai estar se referindo ao Índice de Desenvolvimento Humano. Se eu souber esses dados de algum determinado país, ele vai me dar a ideia de que esse país é desenvolvido ou não. Então, os principais indicadores sociais do IDH que serão avaliados serão esses aí, certo, amores? Vamos para a 6ª questão. Sobre o conceito de renda per capita, é correto afirmar? A gente já viu esse conceito numa outra atividade. Então, quando a gente fala em essa renda per capita, essa renda por pessoa, vamos entender que para determinar a realidade socioeconômica de um determinado país, a renda per capita deve ser utilizada associada a outros indicadores econômicos. Quando você fala nessa renda per capita, o que você vai ter? O Produto Nacional Bruto, a renda total do nosso país ou de qualquer um outro país e vai dividir por pessoas. Logo, essa divisão por pessoas é quem está na atividade, quem está exercendo trabalhos, quem está na ativa. Então, quando eu ganho, quanto fulano ganha? Então, essa aí vai determinar o quê? A questão socioeconômica, social, a pessoa, né? E econômico são as condições. Então, cada um vai gastar a partir do que recebe.
A gente tem que fazer nossa análise de gastos em cima do que a gente ganha. Então, essa renda per capita, essa renda por pessoa, ela vai ser fundamental para sabermos essas questões socioeconômicas da sociedade brasileira, por exemplo. Quando a gente vai para a sétima questão, aí a diferença entre renda nacional e renda per capita é que, quando a gente fala nessa renda nacional, é a renda total que um país produz. É tudo, é que é um montante mesmo, não é o total. Já quando a gente fala na renda per capita, vai ser a renda por pessoa, que é bem diferente. Eu vou ter que ter uma renda nacional para dividir pelo número de habitantes para ter a renda per capita. Já a renda nacional não. É tudo aquilo que todos os habitantes nativos eles vão produzir. É uma soma, é um todo, na verdade, em relação a per capita, que é só por pessoa. Então, há uma diferença muito grande. Renda nacional é o todo que o país produz. Já a renda per capita é renda por pessoa, é na individualidade, certo, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido e sempre que tiverem dúvida, eu vou deixar nas próximas aulas o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato ou na própria plataforma, deixar o espaçozinho lá em dúvida para que vocês possam enviar e que a gente possa ir sanando nossas dúvidas, viu? Muito obrigado, fiquem com Deus. Bons estudos para vocês.